Olá, eu sou o Thiago Bonzi e estou aqui de volta depois de alguns dias sem gravar. Aqui estou eu novamente para liberar uma palavra de graça, de favor, de amor de Jesus sobre a humanidade. Aliás, este é um canal de graça. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se inscrever se você quiser ouvir boas notícias. Se você quiser ouvir sobre o Evangelho, se você quiser ouvir sobre o favor e o amor divino sobre a humanidade, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se inscrever, curtir, compartilhar, etc. e tal. Hoje eu quero falar sobre o autoconhecimento. Você sabia que o projeto que Deus tem na sua vida, o plano que Ele tem para você, necessariamente passa pelo autoconhecimento de si mesmo? Você sabia disso? Eu vou te explicar o porquê. Recentemente, há 2 semanas atrás, exatamente 14 dias atrás, eu passei por esse processo de reescrever o meu propósito, minha missão de vida, meu chamado, ressignificar alguns valores. Eu fui para uma chácara na cidadezinha aqui do lado, em Campo Alegre, um lugar que não tem área de celular, então eu fiquei um dia offline, fui de manhãzinha e saí no final do dia. E foi muito, muito importante para mim. Eu pude escrever ali o meu propósito, aliás, reescrever, porque eu já tinha vivido isso em algumas fases da minha vida, de escrever o para que eu nasci, minha missão de vida, mas eu senti fortemente a necessidade de, nesse ciclo, nessa fase que eu estou vivendo, de fazer isso novamente. Então, por isso eu precisei ressignificar alguns valores, eu precisei afirmar o meu chamado em Cristo, reescrever a minha missão. E isso, não sei se você sabe disso, mas isso é fundamental, é de extrema importância o ser humano se autoconhecer. Então deixa eu te fazer uma pergunta: para que você nasceu? Por que você existe? Quem você é? São perguntas importantes. Eu não sei se você um dia já deu a liberdade de ouvir a Deus, ouvir o que o Pai tem dito ao teu respeito sobre quem você é. Afinal de contas, Ele escreveu todos os seus dias. Isso está muito bem claro na palavra de Deus, em Salmo 139. O Senhor escreveu todos os seus dias quando você ainda não era uma substância, quando você era uma substância informe, ou seja, quando você ainda não havia sido gerado no útero da sua mãe. Deus já tinha escrito, ou seja, desde a eternidade, Deus te chamou. Ele te chamou da eternidade para voltar para a eternidade ao lado dele. Mas você consegue responder essas perguntas que eu te fiz? Você sabe quem você é, você sabe para que você nasceu, por que você vive nessa terra? Essas perguntas são extremamente relevantes, porque elas te dão um parâmetro do que é certo e errado. Preste atenção no que eu vou dizer. Qual é a tua balança? O que define para você o que é certo e o que é errado no sentido do que você faz? Eu não estou dizendo sobre lei, eu não estou dizendo sobre religião, eu não estou falando sobre comportamento externo, mas estou dizendo sobre o que você faz. Por exemplo, se você gastar, 8 horas do seu dia jogando videogame, isso para você é certo ou errado? Se você passasse 10 horas do teu dia assistindo televisão, isso é certo ou é errado para você? Não estou falando de comportamento externo, não estou falando sobre pecado, obviamente não é pecado assistir televisão nem jogar videogame, mas estou falando assim, para você se sentiria bem? Você sentiria que você está agindo de forma correta ou errada? Ou seja, o autoconhecimento, saber para que você nasceu, saber qual é a sua missão de vida, te dá balança, parâmetro para saber o que é certo, o que é errado. O autoconhecimento, a gestão de quem você é, de para que você nasceu, o seu propósito de vida, te faz sentir útil e produtivo, ou te faz sentir infrutífero, ou faz você saber que está perdendo tempo na sua vida. Se você tem escrito, isso precisa ser escrito, gente. Essa experiência que eu fiz, que eu disse para vocês há 2 semanas atrás, eu estava escrevendo, eu peguei o documento que eu tinha anteriormente de quem eu era e eu vi que muitas coisas se atualizaram na minha vida. Então eu precisei reescrever tudo novamente.
Por quê? Eu vivi um novo ciclo, eu vivi uma nova função, eu vivi com novas pessoas, e eu precisei reescrever muita coisa. Só para você ter uma ideia, eu vou compartilhar algo meu. Esse documento que ainda não está pronto, eu não finalizei ele um dia é pouco para você se conhecer, mas esse documento está dando até agora 9 páginas de Word, 9 páginas. Para que eu nasci, quem eu sou, e tem várias perguntas, existem várias perguntas existenciais que te dão respostas fundamentais para você se sentir produtivo ou inútil. E é muito interessante você saber que esse processo, essas respostas de autoconhecimento, elas te dão um senso de existência, elas te dão valor à sua vivência aqui na Terra. Você passa a não apenas sobreviver, você não é apenas um animal, um ser vivente, mas você começa a ter sentido de valor eterno quando você vive por um propósito, quando você vive por um projeto, quando você vive por um plano. E é muito bom você ouvir de Deus. Primeiro ouça de Deus aquilo que Ele tem a dizer a teu respeito, sabe? Todas as vezes que eu fecho os meus olhos, que eu procuro ouvir a voz de Deus e dizer: Pai, o que o Senhor está falando a meu respeito? Eu sempre ouço: você é meu filho, você é meu filho, você é meu filho. Eu te escolhi desde a eternidade e eu quero passar a eternidade com você. É claro que essas são palavras não específicas apenas a mim, mas essas são palavras liberadas para todo filho de Deus. Ou seja, o começo do projeto de Deus passa necessariamente pelo entendimento de filiação, sem dúvida alguma. Mas é óbvio também que além do chamado universal que nós temos como igreja, como filhos de Deus, nós temos também o chamado individual, o chamado peculiar. É óbvio que algumas pessoas foram chamadas para algumas atividades inerentes à sua natureza. Então você precisa passar por esse processo de autoconhecimento para saber qual é a sua natureza. O que é aquilo que Deus te deu pela graça? O que Ele liberou sobre você? Será que você tem mais aptidão para atividades humanas? Para atividades que exigem cálculos? Para atividades esportistas? E por aí vai. Existem centenas de peculiaridades que Deus liberou, estão inerentes à sua natureza. Ele liberou por graça. Ele deu segundo a capacidade de cada um. Ou seja, você tem algo específico, peculiar, que está em você e que compete diligentemente ao seu chamado e que diz respeito diligentemente ao projeto que Deus desenhou para você. Então eu quero deixar aqui com esse vídeo um recado: procure se autoconhecer, procure. Eu tenho desejo, vontade no meu coração de um dia fazer um curso, de liberar um curso para isso. Provavelmente teria que ser pelo menos um final de semana, uns 2 ou 3 dias, fazendo as perguntas certas, indicando, ensinando as pessoas ao processo de autoconhecimento. Eu tenho muita vontade no meu coração. Escreve aqui nos comentários se você estaria interessado em participar de um curso desse. Enfim, se você dá importância ao autoconhecimento, se você até aqui já consegue gerir bem os seus valores naturais dados por Cristo. Mas independente disso, independente do curso, disso que pode acontecer no futuro, eu quero deixar liberada essa palavra sobre você. Muito provavelmente, Deus já te deu pistas de quem você é, da sua natureza. Muito provavelmente Deus já falou do seu coração, o projeto que Ele tem para a sua vida, os planos que Deus tem para você. Por quê? É do interesse do Pai revelar o destino do Filho. É do interesse do Pai liberar o projeto e o plano que Ele tem para o Filho. É óbvio que o maior interessado nessa história toda é o Pai. O Pai não quer guardar segredo de ninguém. Mas então a pergunta é: será que você tem dado tempo para ouvir a voz do Pai, dos planos que Ele tem ao seu respeito? Será que você tem tido a disciplina de tirar um tempo, se isolar do mundo e se autoconhecer? Fazer o que eu fiz. Há 2 semanas atrás eu me isolei de todos. Eu fui para um lugar que não tinha sinal, fiquei offline total, só para me autoconhecer. Eu conheci uma coisa tão assim, irrelevante, entre aspas, mas olha que legal. Esse dia eu comecei a meditar na minha cor favorita.
Parece ser uma coisa assim estúpida, mas até então eu não conhecia qual era a minha cor favorita. Você acredita nisso? Eu achava que eu gostava de uma determinada cor. E aí, de repente, eu estava lá naquela chácara e eu vi o sol se pondo. E o céu estava ficando alaranjado. E eu comecei meu coração começou a se encher, eu quase chorei naquela hora de tanta alegria, de tanta felicidade, porque eu estava vendo ali a minha cor preferida. E de repente eu me dei conta de como eu amo essa cor, como o laranja para mim faz sentido. Sabe, parece uma coisa assim tão mínima, tão ridícula, às vezes tão sem valor, mas para mim teve muito significado, para mim teve muito valor. Eu comecei a conectar com as minhas emoções, conectar com o meu eu interior, com os meus sentimentos. E às vezes respostas idiotas que parecem que não tem sentido nenhum, como essa foi para mim, qual é a minha cor favorita, o que isso pode mudar na minha vida? Às vezes pode não mudar nada naquele momento, mas pode fazer muito sentido para a sua alma, para as suas emoções, para os seus sentimentos. Você vai poder conseguir gerir muito melhor os seus pensamentos, suas emoções e criar uma conectividade com o seu eu interior. É a partir de uma resposta simples que vem as respostas mais complexas do interior humano. Você não pode chegar a ter as respostas complexas, como por exemplo, para que eu nasci? Essa é uma pergunta complexa. Mas você não pode chegar a uma resposta complexa sem primeiro as respostas simples. Autoconhecimento. Eu espero ter abençoado sua vida com esse vídeo. Se assim eu fiz, deixa aqui seu like, compartilha com seus amigos, com a sua família. Certamente a gente vai poder edificar a vida de muitas pessoas com esse conteúdo, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo!